Olá, vamos começar mais um vídeo aqui, sempre falando de Deus, de riqueza, de sabedoria e vida plena. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos e hoje vamos ler e também comentar o capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita riqueza e sabedoria para você. Em tudo nós aprendemos, ok? Então sejam todos bem-vindos. Pense nisso. Você já deve ter ouvido falar da parábola dos talentos, onde Jesus Cristo conta a história, Jesus conta a história daquele homem, daquele senhor, né? Um homem muito rico que precisava fazer uma viagem longa, né? E para isso ele distribui ali os talentos, ou seja, distribui o seu dinheiro entre os seus servos, né? De acordo com a capacidade de cada um. Então, para o primeiro servo, né? Que era o servo mais talentoso, então ele deixa ali 10 talentos, correto? Ele deixa 10 talentos, ou seja, passando aqui para os dias de hoje, ele deixa 10 mil reais nas mãos daquele servo, correto? Para o segundo servo, ele deixa 5 talentos. Passando para os dias de hoje, ele deixa ali 5 mil reais. E para o terceiro servo, né, ele deixa apenas um talento, ou seja, 1.000 reais. Porque se você analisar bem essa parábola, você vai entender aí que você tem a classe alta, né, para quem ele deixou 10 mil reais, ou seja, você tem a classe rica, né, o rico com quem ele deixou 10 mil reais, aquele que tem um sentimento de riqueza mais aflorado, né, o maior sentimento de riqueza, ele deixou 10 mil reais. Para o segundo, ele deixou, que seria da classe média, ele deixou então 5 mil reais. E para o terceiro, que seria o pobre, né, o que não tem sentimento de riqueza, ele tem sentimento sim de pobreza, ele deixou apenas 1.000 reais. Então o que aconteceu ali com aqueles servos? O primeiro servo, que recebeu os 10 mil reais, né, ele astuto, muito inteligente e sem ter medo de perder, ele foi lá, ele granjeou, na época se falava granjeou, então ele granjeou, ele negociou, ele investiu os 10 mil reais daquele senhor, né, e transformou em 20 mil. O segundo, que também tem sentimento de riqueza, né, porém é de classe média, ele também negociou, ele também granjeou, ele também investiu e ele dobrou ali. Ele dobrou ali os talentos, ele dobrou o dinheiro do seu senhor e conseguiu mais 5 mil reais, então ele ficou com 10 mil reais. Já o terceiro, que tem sentimento de pobreza, que não tem sentimento de riqueza, o que ele fez? Ele, com medo de perder o dinheiro do seu senhor, sabendo que o seu senhor era um homem severo, um homem bravo, né? O que ele fez? Ele escondeu, ele guardou o dinheiro do seu senhor para não perder, esperando o senhor voltar. Perfeito? Quando aquele senhor voltou, ele chamou os servos ali para prestarem contas, não é, do seu dinheiro, correto? Então ele chamou o primeiro, aquele para que ele tinha dado 10 mil reais, e pediu para que ele dissesse o que ele fez ali com o seu dinheiro. Então aquele primeiro servo chegou e falou para ele: olha, eu negociei o seu dinheiro, eu investi o seu dinheiro, então está aqui os seus 10 mil reais e ganhei mais 10 mil reais, fazendo um total de 20 mil reais. Aí aquele senhor disse para ele: servo bom e fiel, no pouco que eu te deste, né, o muito você recebeu, né? Então ele agradeceu ali para o servo por ter dobrado o seu dinheiro. Ele chamou o segundo e foi da mesma forma, né? O segundo chegou para ele e falou assim: ó, eu peguei o seu dinheiro, né, negociei, investi, então tá aqui os seus 5 mil reais e ganhei mais 5 mil reais, fazendo um total de 10 mil reais. Aquele senhor então agradeceu, né, e disse para ele, né, servo bom e fiel, no pouco que eu te deste, né, você foi leal e dobrou o meu dinheiro. E chamou finalmente o terceiro, aquele que não tem sentimento de riqueza e sim sentimento de pobreza, e perguntou para ele dar contas ali do que ele havia feito com o seu dinheiro, né? E o servo chegou para ele e falou: ó, Senhor, eu sabendo como o Senhor é um homem justo, um homem bravo, né? Um homem que é correto, né, em suas ações, então eu, com receio de perder o seu dinheiro, eu guardei o seu dinheiro e está aqui o seu 1.000 reais.
Aí o Senhor respondeu para ele, né? Servo ruim e infiel. No pouco que eu te deste, você não teve a capacidade, né, de fazer nada com o meu dinheiro, né? Então, você é um servo ruim, né? E infiel, né? Antes eu tivesse pegado o meu dinheiro, tivesse deixado no banco, porque pelo menos eu iria desfrutar dos rendimentos e dos juros daquela aplicação. Então você é um servo ruim e infiel. Pega o dinheiro desse servo, né? E dê para o servo que soube ganhar mais dinheiro, ou seja, aquele servo que era rico, que tinha pensamentos de riqueza, né? Ou seja, então, aquele que não tem, né, o sentimento de riqueza, né? Aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado e será dado para aquele que tem. Entendeu? Entendeu a mensagem? Então, aquele que não tem sentimento de riqueza, ele só tem sentimento de pobreza, né? O sentimento de derrota, de perda, o medo de perder, né? Faz com que a pessoa, né? O medo de perder tira, né? A vontade de ganhar, tira a vontade de ganhar. Então, é esta a missão, né, é esta o aprendizado dessa história, ou seja, da parábola dos talentos, né, que é aquele que tem medo de perder acaba, o que tem medo de perder, né, o medo de perder acaba tirando a vontade de ganhar, ok? Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso vamos utilizar aqui, ó, a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o livro da vida, e vamos abrir lá aqui a Bíblia, né, no décimo livro, né, da nossa Bíblia Sagrada, chamado o segundo livro de Samuel. Já chegamos no capítulo 4, né, e no capítulo 3 nós vimos aí que depois da morte do rei Saul, né, Davi, então ele foi ungido rei, ele foi proclamado rei, né, nas terras ali de Judá, né, nas tribos, para a tribo de Judá, perfeito? Não para todo Israel. Então, no caso ali, o reino de Israel, ele já foi dividido aqui em duas partes, né? O reino de Judá e o reino de Israel propriamente dito, né? Então Davi ele governava, ele reinava em Judá, mas em Israel, no restante de Israel, Abner, que era o chefe da guarda, o comandante da guarda ali de Saul, ele proclamou, né, no caso, o quarto filho de Saul, chamado Isbosete, né, ele proclamou o quarto filho de Saul como sendo rei em toda Israel, enquanto Davi governava apenas em Judá, perfeito? Então, no terceiro capítulo, nós lemos a história, nós comentamos a história ali da morte de Abner, de como Abner foi morto, né? Abner que transformou Isbosete em o rei, mas Isbosete ele era um homem temeroso, era um homem medroso, né? Então ele não era um homem de guerra, não era um guerreiro, então ele na verdade era como se fosse um capacho, né? Como se fosse uma marioneta ali para Abner, quem comandava na verdade era Abner. E no capítulo 4, quando Isbosete chama a atenção de Abner, porque ele no caso tinha tomado uma concubina chamada Rispa, né? A concubina Rispa ele tinha tomado como esposa, a concubina do rei Saul. Rispa ele tinha tomado como esposa, e isso era uma abominação naquele tempo, né? Ele não podia ter feito isso, ele não podia ter tido relações ali com uma concubina do rei, né? Mesmo o rei estando morto, no caso o rei Saul, né? Então ele foi chamado a atenção, Esbozete chamou a atenção dele e ele, né, ficou irado, ficou muito nervoso e traiu Esbozete e queria entregar todo o reino, porque ele já sabia que no caso Israel iria acabar sendo sucumbido, a casa de Saul iria acabar sucumbindo à casa de Davi, né? Então ele foi lá e traiu Esbozete e bolou ali um plano para entregar todo o reino de Israel nas mãos de Davi, né? Mas Abner foi morto então, né? E Isbosete agora ele estava sozinho. Então nós contamos no capítulo 3 como foi a morte de Abner e agora no capítulo 4 nós vamos falar da morte de Isbosete, ok? Então no versículo 1 do capítulo 4 do segundo livro de Samuel diz assim: E quando o filho de Saul ouviu que Abner fora morto em Hebrom, suas mãos ficaram débeis e todos os israelitas ficaram perturbados. Então
Isbosete, quando ficou sabendo, né, que Abner havia sido morto em Isbosete, então ele temeu, né, porque Isbosete ele era um homem muito medroso, então ele temeu ali, perfeito, e todo Israel, todo o povo de Israel ali, ou seja, das terras de Israel, lembrando que o reino de Israel propriamente dito, né, o país estava dividido, uma parte era governada por Davi e outra parte era governada por Isbosete, perfeito? Então todo o povo de Israel ali ficou perturbado. Versículo 2: E o filho de Saul tinha dois homens, ou seja, Isbosete, que era o filho de Saul, tinha dois homens que eram capitães de bandos. O nome de um era Baanã e o nome do outro Recabe. Os filhos de Rimon, um beerotita, dos filhos de Benjamim, pois Beerote também era atribuída a Benjamim. Então Esbozete ali ele tinha dois capitães, né, que frequentavam no caso a sua tenda, dois capitães de bandos, né, um de nome Baanã e o outro de nome Recabe. Versículo 3: E os beerotitas fugiram para Gitaim e ali eram peregrinos até esse dia. Versículo 4: E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho que era aleijado do seu pé. E ele tinha 5 anos de idade quando as notícias de Saul e Jonatas chegaram de Jezreel, e a sua babá o tomou e fugiu. E sucedeu que, enquanto ela se apressava para fugir, ele caiu e ficou aleijado, e o seu nome era Mefibosete. Então, Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete, né? E quando as notícias da morte de Saul e também de Jonatas chegaram ali para o povo de Israel, a babá daquele menino, né, chamado Mefibosete, tentou fugir com ele, mas infelizmente ele caiu e quebrou as suas duas pernas. Versículo 5: E os filhos de Rimon, o Beerotita, Recabe e Baanã foram-se e chegaram por volta do calor do dia à casa de Isbosete, que estava deitado em uma cama ao meio-dia. Então aqueles dois homens ali que eram capitães, né, do exército de Isbosete, né, o exército de Abner, eles também já sabiam da morte de Abner, então eles chegaram ali na casa de Isbosete, né, encontraram Isbosete dormindo, né, no calor do meio-dia, né, e ali eles tentaram se aproveitar da situação e vão acabar matando Isbosete, porque eles queriam levar a cabeça de Isbosete para Davi, mostrar que eles mataram o inimigo de Davi, e com isso eles queriam tomar alguma vantagem, ter alguma recompensa, né, ali de Davi, perfeito? Versículo 6: Eles chegaram ali no meio da casa, como se tivessem recolhido o trigo, e o feriram debaixo da quinta costela, e Recabe e Baanã, seu irmão, escaparam. Então, eles feriram ali Mefibosete debaixo da quinta costela. Para quem não sabe o que significa isso, ferir debaixo da quinta costela é ferir diretamente no coração. Então, eles mataram ali Isbosete no calor do meio-dia. Porquanto, quando entraram na casa, ele jazia no seu leito, no seu quarto, e o feriram. Então eles viram ali Isbosete ali dormindo ali no seu quarto, né? Então eles feriram e mataram Mefibosete, e o decapitaram, ou seja, arrancaram sua cabeça, e tomaram a sua cabeça, e se foram pela planície a noite toda. Versículo 8: E trouxeram a cabeça de Isbosete até Davi em Hebron, e disseram ao rei: Eis aqui a cabeça de Isbosete, o filho de Saul, teu inimigo, que buscava a tua vida, e o Senhor vingou o meu senhor, o rei, neste dia, e Saul da sua semente. Então, aqueles dois homens foram lá, mataram Isbosete, né, ali no calor do meio-dia, entraram na sua casa, encontraram ele deitado ali no seu leito, e o feriram debaixo da quinta costela e o mataram. E decapitaram a cabeça dele e levaram até o rei Davi, né, pois eles diziam, né, nós trouxemos a cabeça do teu inimigo, do filho do teu inimigo, que tentou a tua vida, que tentou tirar a sua vida, né? Então nós livramos o nosso rei do seu inimigo. Então eles achavam que eles iam ter uma grande recompensa, que Davi ia ser generoso com eles, iria recompensá-los, iria elevá-los, né, que eles teriam grandes postos, né, que eles seriam grandes homens ali no reino de Davi.
Versículo 9. E Davi respondeu a Recabe e a Baanã, seu irmão, os filhos de Rimon, o Beerotita, e disse-lhes: Como vive o Senhor, que redimiu minha alma de toda a adversidade. Versículo 10. Quando alguém me contou, dizendo: Eis que Saul está morto, pensando ter trazido boas novas, eu o aprisionei e o matei em Ziclague. Aquele que pensou que eu lhe daria uma recompensa pelas suas novas. Então, aquele homem, né, que fingiu, né, que disse ali para Davi que tinha matado o rei Saul, que pegou a coroa do rei Saul e também o bracelete e levou como provas ali da morte do rei Saul, né, e ele tentou se vangloriar ali para o rei Davi, tentou ter algum tipo de recompensa, algum tipo de vantagem. O Davi pegou ele, aprisionou ele e matou ele em Ziclague, né, pois Davi não aceitou ali que um homem, né, tirasse a vida de um ungido do rei. Então aquele homem que foi contar a vantagem, mesmo não sendo ele, não tendo sido ele o que verdadeiramente matou o rei Saul, mas ele foi contar a vantagem para o rei Davi, e o rei Davi acabou tirando a sua vida, né? Versículo 11. Tanto mais quando homens ímpios assassinaram uma pessoa reta dentro da sua própria casa, sobre o seu leito, não requerei eu, portanto, o sangue da vossa mão, e não vos removerei da terra? Então Davi fala ali para aqueles dois homens: se eu fiz isso com aquele homem que disse que tirou a vida do rei Saul, imagina o que eu farei então, né, com quem tirou a vida de um homem reto dentro da sua própria casa, que estava deitado no seu leito, né, que estava deitado na sua cama, descansando ao sol do meio-dia. Não requererei eu, né, a vida desses homens que fizeram essa atrocidade, essa barbaridade. Então é essa mensagem que Davi deixa ali para os dois, né? Versículo 12. E Davi ordenou aos seus moços, e Davi ordenou aos seus soldados, e eles os mataram, e cortaram as suas mãos e os seus pés, e os penduraram sobre o tanque de Hebron, para que ficasse bem visível ali, para que todos soubessem o que iria acontecer para quem cometesse tamanha atrocidade, que foi o que esses dois homens fizeram. Eles, porém, tomaram a cabeça de Isbosete e a enterraram no sepulcro de Abner em Hebron. Então os soldados de Davi mataram aqueles dois homens, arrancaram suas mãos e os seus pés e penduraram os seus corpos ali no tanque, né, no tanque de Hebron, para que todos vissem o que iria acontecer com quem cometesse tamanha, né, desgraça ali junto ao povo de Davi. Pegaram a cabeça ali de Isbosete e enterraram ali no sepulcro, né, enterraram junto a Abner, perfeito? Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 4 do livro, segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para todos vocês. Em tudo nós aprendemos. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí por um minuto. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Mas se você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para todos nós, ok? Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Ou se isso for muito para você, deixe apenas o seu like, o seu gostei, o seu joinha, aquela mãozinha ali de positivo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?